Estamos de volta com mais um bloco do programa Conexão da TV Viking. Estamos aqui com o nosso convidado especial hoje, o empreendedor e padre Aguinaldo Pereira. Gosto sempre de falar assim, Aguinaldo. Que nesse bloco a gente vai contar um pouquinho da sua história. Como é que você começou? De onde você veio? Como eu vim parar em Bauru? Como você veio parar em Bauru? O que você... Conta um pouquinho pra gente. Que bom. Fico contente de estar aqui, partilhando um pouco da minha história também, da minha caminhada. E ser reconhecido por alguns aí como esse lado empreendedor devido às minhas parcerias e meus trabalhos na linha da evangelização, né? A minha história de vir para Bauru, de ser padre, de estar aqui hoje também, ela tem seus pontos bastante interessantes, até posso sempre de partilhar, né? Do sentido vocacional também, né? Primeiro que eu não sou de Bauru, estou em Bauru por quase há 20 anos que eu estou aqui. Eu sou de Espírito Santo do Pinhal, uma pequena cidade, interior de São Paulo, região de Campinas, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, lá, uma cidade de aproximadamente 40 mil habitantes. Estou lá e quando ali no meu processo de discernimento, onde a gente vai tendo pessoas importantes na nossa vida que vão nos ajudando, né? Tipo assim, um padre que participou lá na comunidade, que eu ia lá na missa com os jovens, estava lá participando. E aquele padre, numa época eu estava namorando, e o padre teve namorada, já tudo, tá bom? Não cheguei a ser noivo e tal, certinho, mas estava ali no processo de namoro também, com a pessoa lá da comunidade também. Mas depois o padre percebendo naquele lado vocacional que eu poderia, com certa potencialidade para estar na igreja, servir como padre, e de fato nunca havia pensado isso, né? Mas é que eu falo que são coisinhas que para alguns podem passar despercebido, mas para nós que estamos assim, num discernimento vocacional, isso é muito interessante. Aí teve dois. Um foi um padre, o padre Macário, que é um padre da cidade lá, que se tornou padre. E quando ele lá no momento, lá na igreja, conversando comigo, ele falou assim: e aí, Aguinaldo, já pensou em ser padre? Eu falei, pronto. Só faltava isso pra mim. Então, ou seja, mas para pessoas que estão no processo de discernimento, parece que não... Para nós, talvez para as pessoas que estão lá, não chama tanta atenção, mas para quem está no discernimento ou um chamado que nós percebemos que Deus está fazendo no cada um de nós, vai sentindo de modo diferente, né? Como outro fato, que de fato marcou, mas isso aí eu já estava no seminário, já no ano de 94, 95, onde eu já estava em encontro vocacional, já estava refletindo um pouquinho sobre aquilo. Aí um determinado momento lá numa missa de Natal, não esqueço até hoje, foi no ano de 94, a missa de Natal do ano de 94, em que eu estava indo para a missa participar, de repente um bêbado, com todo respeito ali, mas uma pessoa ali que estava na rua ali, um andarilho e tal, chamou assim: moço, vem cá. Ele veio lá e falou assim: como é que eu posso fazer, não sei o quê, a minha mulher não quer me aceitar. Eu falei, mas também, meu filho, com essa cachaça, seu comportamento aí não... Esse seu comportamento, você não está nada adequado para uma família, né? Mas falando para ele, tá certinho. Ou seja, o fato de eu ter dado atenção, eu falo para vocês, essa conversa não chegou a 3 minutos. Não chegou a 3 minutos de conversa. Ele falou, ele perguntou as coisinhas, falou. Aí depois na conversa, ele virou para mim assim: posso fazer uma pergunta para você? Eu falei, pode, já falou tanta coisa, aí uma pergunta a mais, pode fazer, né? Eu falei, você é padre? Eu falei, pronto. Mais um. Porque aquela pessoa, aquele bêbado lá, aquele andarilho, eu nunca tinha visto e nunca mais o vi. Então por isso que chamava a atenção, entendeu? Eu levei mais em consideração a fala dele do que provavelmente a fala do meu pai. Por que do meu pai? Com todo o respeito do meu pai, tá mais no sentido. Meu pai conhecia, meu pai sabia, eu partilhava com meu pai que eu estava decidindo. Agora aquela pessoa eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto. E ele falou algo ali que de fato, eu falei assim, poxa, acho que eu estou indo por... É uma motivação a mais, uma luz a mais. Foi reconhecido como, né? É, reconhecido como, quer dizer, então eu já estou tendo algum comportamento, ou seja, deu uma atenção para ele, um cara. Então, ou seja, então fiquei muito tocado por aquela fala daquela pessoa que nunca não me conhecia e depois também nunca mais o vi também, né? Entendeu? Uma pessoa que foi passando. Então são detalhes que vão acontecendo que vão ajudando no discernimento, né? Aí nisso já passou o ano ali de 94, aí vamos decidir para ingressar no ano de 95. Todo esse processo, toda essa caminhada para ingressar no ano seguinte, todo o processo de discernimento, aí que eu fui entender também como era o negócio. Aí entra o lado vocacional, que para nós é importante, talvez as pessoas estejam vendo, são detalhes que vão enriquecendo e vão fortalecendo e vão ajudando a gente a decidir, né? Eu quis fazer um planejamento da minha vida, então na igreja a gente tem que entender que nós planejamos, nós colocamos nosso sim, mas tem outros respaldos e outras estruturas que nos ajudam no discernimento, né?
Por exemplo, eu queria ir para uma paróquia onde o padre era meu amigo, aquele padre anterior lá que me conheceu em Pinhal, o padre Celso Eduardo Maldonado. Eu queria trabalhar com aquele padre, ir para aquela cidade, para aquela paróquia. Isso foi tudo planejado. Ou seja, achando eu, no meu pensamento medíocre daquele momento lá, achando que eu pudesse direcionar as coisas dentro de uma dimensão vocacional. Até que chegou no momento que um reitor, para quem não sabe, é o formador que cuida do processo de formação de um padre, né? O reitor falou assim, ó, você não vai entrar para o seminário agora, Aguinaldo. Então eu falei assim, até eu brinquei, depois que a pessoa olhando, hoje eu brinco um pouquinho, mas na hora foi muito sério, muito triste, né? Frustrante, foi uma frustração enorme, porque eu preparei durante mais de um ano para ingressar no seminário no janeiro de 95, e depois eu falei assim, não vai entrar. Dessa maneira que você está querendo, você não vai entrar. Porque os planos não são seus. Os planos não são meus, entendeu? Ou seja, a pessoa tem que colocar dentro de uma igreja também, aberta às propostas que a formação tem. Não você direcionar os formadores, olha, faça assim, faça assado, faça assim. Eu queria dar um norte. Ou seja, eu queria dar um norte para a formação e não eu me nortear, me enquadrar, me adequar à formação, né? Então foi assim, uma frustração muito grande naquele momento. Isso nós estávamos em 95. Ponto, passou, eu fiquei muito frustrado, fiquei uns 3 meses sem aparecer na igreja. Nem na porta da igreja eu passava depois daquela frustração. Pensou em desistir? Pensei. Mas nisso, aí que a gente vai vendo a ação de Deus, dos amigos, as possibilidades e tendo essa abertura. Nisso já estávamos em agosto de 95. Aí surgiu o quê? As irmãs apóstolos do Sagrado Coração, que também tem uma casa lá em Espírito Santo do Pinhal, deram a oportunidade para um outro garoto. O nome dele é Chiquinho, né? Conhecido como Chiquinho, né? É Vladimir, mas não tinha nada a ver, mas é conhecido como Chiquinho lá. Deu oportunidade para ele, dele vir para Bauru, fazer filosofia na USC, fazer filosofia aqui na universidade e depois conduzir sua vida para ser padre. Ponto. Esse Chiquinho, para não vir sozinho a Bauru, o que ele fez? Me convidou para vir aqui a Bauru, para vir a Bauru com ele no final de semana aqui. Viemos aqui a Bauru, certinho. Nisso conversamos com o padre, que na época era o padre Nedir. Ele conversou com o padre, eu também falei com o padre. Bom, voltando para Pinhal, 15 dias depois a irmã liga. Olha, a mesma oportunidade que nós vamos dar para o Chiquinho, se você quiser nós damos para você também. Ponto, uma outra porta começa a abrir uma outra porta. Preparamos o ano de 95 para vir para cá. No ano de 96 viemos para cá, íamos iniciar, preparamos, prestamos vestibular, tudo certinho, nos preparamos. Só aconteceu, aí o Chiquinho desistiu. Nossa. O Chiquinho falou, não, eu não quero mais, tá certinho, não vou mais não. Eu falei assim, olha, eu como estou querendo isso aí, para mim morar no seminário, ficar aqui em Pinhal, para mim vai ser tudo um desafio novo. Eu vou ver o que vai dar isso aí. Vou ficar, isso aí eu vou ver, né? Aí, então, ou seja, como foi o projeto? O Chiquinho, quer dizer, apenas fez um convite, como percebendo sinais e ação de Deus, quer dizer, ele só fez o convite para eu vir para ele Bauru. Não era naquele momento para eu ter um projeto semelhante ao dele. Os projetos semelhantes ao dele veio depois. Aí ele desistiu, não quis. Tinha um outro rapaz do Paraná também, de Apucarana, Zé de Apucarana, que queria também, mas também acabou não vindo. E eu acabei vindo. E nesse processo fui me ingressando aqui em Bauru, me inserindo na comunidade e tendo isso. Quem deu muita força na época, de fato, foi meu pai, que hoje é falecido, há 6 para 7 anos que meu pai faleceu, mas na época que eu estava fazendo discernimento, meu pai foi muito assim, de modo muito simples dele, de mostrar, de acompanhar, ele disse, falou assim, olha, Aguinaldo, vai lá. Se não der certo, as portas estão abertas. Isso eu queria te perguntar, e a família, como foi? Olha, a família... Você falou do teu pai, mas e a família como um todo, a posição da família foi assim, tanto a minha mãe, meus irmãos e tal, nunca criaram obstáculo, ao contrário de muitas pessoas que são padres como eu, que enfrentam muita resistência com a família. No meu caso não teve. O meu pai procurou de fato dar um apoio, falou assim, mas do jeito dele. Condições financeiras, de fato, a minha família não tinha para ajudar a manter. Eu falei, mas isso aí a gente consegue de uma outra maneira, vai ter. Mas meu pai falou assim, vai lá, se não der certo, volta. Então, assim, de modo muito simples, meu pai me deu uma motivação muito boa para eu ter uma segurança. Falei, vai lá, filho, eu acredito em você, vai lá. Se não der também, tem outras oportunidades, você vai... E nisso veio Bauru, né? Vim para cá, foram 9 anos de formação, cheguei em Bauru em 96, começou o processo, foram 9 anos, me tornei padre em 2004, então foi toda essa caminhada. Aí fui me encontrando no meu espaço aqui, trabalhando, lembro com muito carinho de Dom Aloysio Léo Pena, que hoje, na época era bispo aqui em Bauru, com 3 meses, isso foi interessante, aí meu lado
de decisão, discernimento e de ousadia também ali presente, né? Um mês aqui em Bauru, ele perguntou para mim, falou assim, Aguinaldo, você quer ficar aqui em Bauru? Por quê? Porque o projeto inicial não era eu ficar aqui, era só vir ficar 4 anos, fazer os primeiros estudos e retornar e ser padre lá. Retornar que era a tua ideia, né? Era a minha ideia, ser padre lá. Um mês aqui, ele vira para mim e me convida. Assim, você não quer ficar aqui? Eu falei assim, Dom Aloysio, com todo carinho e respeito ao senhor, fica muito difícil para eu hoje tomar essa decisão, porque o meu vínculo, meu cordão umbilical ainda está muito ligado lá. Se o senhor deixar eu caminhar um tempo, quem sabe daqui a 3 anos ou um pouco mais, eu consiga decidir e ter a decisão mais que o senhor espera, né? Aí foi interessante, passou, e ele não esqueceu disso. Quando estava no último semestre aqui, já do final de 99, ele procurou. E agora, Aguinaldo, você... Já deu seu tempo? Quer optar por Bauru? Eu já tinha no meu coração a resposta, né? Falei assim, ó, Dom Aloysio, o senhor deixar, eu ia de férias, era no mês de julho, né? Falei, ó, deixa eu ir para Pinhal, conversar com os meus familiares, com os meus amigos lá, e depois eu posso tomar uma decisão mais coerente, mais fundamentada nas pessoas que me ajudaram lá. E quem era a pessoa, principalmente, que me ajudou? 2 padres lá, o Monsenhor Augusto e o Padre Celso, de lá, da minha região. Por quê? Porque tinha um lado, aí entra o lado empreendedor, econômico, aí a estrutura financeira, porque eles me ajudaram, deram um respaldo. Aí quem deu grande motivação para eu optar por Bauru também acabou sendo o Padre Monsenhor Augusto. Por quê? Eu falei para ele, o que me prende um pouco aqui em Pinhal é o senhor e essa consciência moral aqui que eu tenho, porque o senhor me ajudou lá nos 4 anos que eu estava lá. Né? Agora eu quero saber que o senhor me ajude a discernir isso, porque ó, eu estou tendo o convite para ficar na Diocese de Bauru e a Diocese de Bauru assumir a minha formação. Quer dizer, dispensando a parte financeira aqui de Pinhal do senhor e eles assumirem isso lá. Só que eu tenho um compromisso de terminar, o senhor me ajudou durante quase 4 anos para que eu pudesse voltar aqui também, né? Então trabalhar isso. Eu fui lá com ele, aí foi a grande motivação que ele me deu também, ele falou assim, olha, Aguinaldo, fique tranquilo. Nós aqui da paróquia de Pinhal te ajudamos sim lá, para você ter esse processo formativo lá. Mas para nós é importante saber que nós ajudamos a formar um padre. Estamos ajudando. Independente se ele vai servir em Pinhal, no Amazonas, fora do Brasil ou em Bauru, né? Não importa. Nós temos consciência que ajudamos a formar um padre. Eu falei, ótimo, eu já tenho minha resposta, então, tchau, estou indo para Bauru. Vamos para Bauru. E qual foi a minha grande motivação também para vir Bauru e decidir Bauru? Na época, lá em 99, né? Se olhava o clero de Bauru aqui. População diocesana entre Bauru e região, 600 mil habitantes, que é a média que tem hoje ainda. Essa média, cidades que circundam aqui, média de 600 mil habitantes. A Diocese de São João da Boa Vista também é uma população de 600 mil habitantes. Para São João, 120 padres para atender 600 mil habitantes. Em Bauru, 40 padres para atender 600 mil habitantes. Na época lá, né? Hoje nós aumentamos, estamos em torno de 60 hoje padres aqui. Mas é bem mas menor, na época lá já tinha em torno de 120 e aqui uns 40. Então, você contribuição aqui. Então eu falei, você é muito mais útil lá. O propósito era maior. E outro também que é muito bonito nessa história vocacional, de participação, o próprio reitor lá, que falou não para mim, ele me disse, hoje ele trabalha em Brasília, é o padre Valdeir Goulart de Andrade, ele trabalha lá, ele está em Brasília hoje, ele falou para mim, ó, Aguinaldo, eu tenho certeza, eu estou dizendo não para você, mas você vai ser muito mais feliz em Bauru do que aqui, por causa dessa... Porque o excesso também... A necessidade também. O excesso gera assim, essas dificuldades. Você não tem onde colocar paz, tem o desafio de arrumar paróquia, até os próprios trabalhos. Então, professora, vai para lá, para ele a necessidade lá, você vai ser muito mais útil em Bauru do que aqui. Muito bom. Na época eu não compreendi muito, fiquei muito bravo com ele, tenho certeza disso. Passa o tempo. Ele sabe disso, mas o tempo depois mostrou que de fato ele tinha razão. Muito bom, muito bom. Bom, acho que eu falei bastante. Não, sem dúvida, muito ótimo. bom, muito bom. Muito bom. Bom, finalizamos aqui o nosso segundo bloco com um pouquinho só da história do nosso empreendedor e padre aqui, Aguinaldo, mas voltamos uma outra oportunidade para você contar mais um pouco dessa história aí, mais detalhes também. E voltamos daqui a pouco para o último bloco, onde a gente vai dar dicas sobre filmes, livros e aplicativos que podem ajudar você, empreendedor, a melhorar sua performance, sua produtividade e fazer muito mais.